Boa noite, Carla. Boa noite. Seja bem-vinda ao nosso diálogo formativo, referente à temática 5, referência 4. Eu vou agora compartilhar o documento que eu utilizo como orientador desse diálogo nosso, tá? Então, lembrando que todo o nosso processo formativo, ele é pautado, ele é baseado, né, pela Resolução 3037 de 2024, e o nosso intuito hoje é conversar, é propor um diálogo formativo onde juntas nós possamos refletir sobre o que você fez na implementação, sobre o que você construiu no seu plano de trabalho docente e o nosso desenvolvimento, o seu desenvolvimento durante todo o percurso, tá bom? Então, iniciando. A sua implementação foi realizada no dia 25/9 de 2025. Já coloquei aqui o link da gravação da sua prática. E o seu feedback estou, né, devolvendo para ti através de um diálogo, hoje, no dia 29 de setembro de 2025. Bom, antes de nós começarmos, né, como sempre é de praxe, a gente sempre gosta muito de ouvir vocês. Carla, eu gostaria de saber de você. Como que foi para você implementar esta temática? Você sentiu alguma dificuldade no momento do PDP, durante a construção do PDP, ou a gente pode fazer algo bem geral? Você sentiu alguma dificuldade, de repente, durante os encontros formativos, ou durante a construção do PDP, ou até mesmo na implementação da prática? Então, queria ouvir de você. Como que foi realizar essa temática? Assim, a temática em si, ela é até interessante, só que tem muitos pontinhos que você tem que se atentar para que dê certo, e eu achei, assim, pouco tempo para produção, como nós, do nosso componente, não temos plataforma, então exige um pouco mais de preparo, porque tem plataforma que a gente não conhece, né? Como foi agora o caso. Eu conheço o Quizzes, mas mesmo assim deu zebra. Então, assim, eu achei pouco tempo para produção, até porque eu tinha que Uhum, estudar, ver de que forma que eu ia, porque era várias coisas para eu conceituar dentro dessa aula, né? Eu tinha que fazer recomposição, eu tinha que usar plataforma, eu tinha que usar recursos, então, assim, não é com uma semana que você elabora uma aula desse nível, né? uhum, Então, assim, eu achei bem dificultoso pelo tempo, porque foi muito corrido. Não gostei, porque eu não gosto de pressão, eu não gosto de fazer nada corrido, porque eu gosto de fazer as coisas bem feitas. E eu me senti, assim, com curto tempo, e daí parecia, assim, que eu estava perdida. Então, assim, até pedi sua ajuda, né, em alguns momentos. Falei, será que dá certo de fazer isso aqui? Você foi me dando uma ajuda, foi legal. E então eu senti dificuldade, o PDP estava faltando passo a passo, né? Daí isso. também já deixa a gente ali, já você vai pronto, você tem uma hora de atividade, você pegou para mexer naquilo ali, tá faltando, já te quebra as pernas ali, né? A gente usa muito essa expressão aqui, quebra as pernas da gente aqui. E então, assim, eu senti sim, e eu acho válido que não fique mexendo no PDP, porque daí você já está Uhum, acostumado com o formato, igual mesmo, perfeito. teve Uhum, alteração lá de um outro item lá para o final. Até eu estou com ele aqui, como que eu não vou colocar o passo a passo da minha aula num PDP? Então, não precisa de ter, isso, né? teve uma parte que agora é opcional, né, para vocês esticarem ou Isso, não. Então, assim, eu acho que é fundamental isso aí, né, para a nossa prática ali. Você ter o passo a passo até para Uhum, você entender também. Porque às vezes o que uhum, você vai evidenciar ali no PDP, você vai ver ali, você vai falar assim, igual ali, professora, você não conseguiu, né, fazer aquela uhum, parte, né, para você também estar evidenciando o que eu tenho de proposta ali, né, para você entender o uhum, que eu vou aplicar. Mas assim, então eu achei assim, por conta do tempo, ser bastante pontos para você estar conceituando, faltou tempo para ficar melhor. Literalmente, eu senti essa necessidade de mais tempo para estar elaborando algo bem bacana aí para atender os alunos, né? Então, uhum. eu senti isso. Em Ah, questão de estar nos formadores ali, no nosso encontro ali, foi tranquilo, né? Mas foi mais isso mesmo. Na construção ali, na preparação, faltou tempo para preparar ali, né?
É isso que eu senti. Ok, ó, eu anotei aqui, vou repassar, tá? Vou repassar para minha tutora. Quarta-feira eu tenho encontro com ela. E eu não sei se você preencheu, você aproveitou aquele momento que nós tivemos hoje na socialização e colocou lá naquela parte que você pode dar sugestões. As sugestões de vocês, gente, são importantíssimas. Algumas alterações que tiveram do ano passado para cá, e você é o primeiro ano, né? Vocês são os primeiros, os nossos guerreiros aí do probatório, a questão Meu Deus. da regravação foi tirada, foi alterada por conta das sugestões de vocês. Então, toda vez que tiver o Forms, coloca essas sugestões, que isso ajuda a gente a melhorar, porque vocês estão na outra ponta. Tem o pessoal da CED que pensa, né? Eles têm esse cuidado, mas você sabe, quem realmente está na ponta é que às vezes a gente não consegue observar todos os aspectos. Aí coincidiu de ter a prova Paraná também, né? Nós pegamos prova Isso. Paraná. Nossa, arrebentou. Mas assim, Carla, com todos esses desafios, você fez uma implementação muito boa, tá? E eu vou te provar através de evidências que você fez uma implementação muito boa. Eu consigo ver dentro das suas implementações intencionalidade didática, que é o que a gente precisa dentro de uma sala de aula. Você precisa ter intencionalidade didática. Mesmo com todos esses desafios que você passou, são desafios válidos, acolho todos eles. Você fez uma excelente implementação. Inclusive, você fez algo que precisa ser feito, tá? Precisa ser feito e eu vou falar disso mais para frente, tá bom? Vamos tentar fazer o nosso feedback mais enxuto, porque nós duas, a gente é campeã de extrapolar o tempo. Você tem que ir embora, eu também tenho aula, tá? Então, vamos lá. Então, vamos para a parte do teu PDP, tá? Então, nós trabalhamos esta temática 5, a referência docente 4. Utilizar as ferramentas educacionais e os programas de educação digital para intensificar as aprendizagens dos estudantes. E a expectativa era que você desenvolvesse uma proposta pedagógica de recomposição das aprendizagens com uma habilidade prioritária de seu componente, utilizando um recurso digital como apoio pedagógico. Aí, Carla, tem uma situação que eu gostaria já que você pudesse alterar no seu PDP. Você utilizou mais de uma ferramenta digital. Então, seria temática 2. Você concorda com essa minha fala? Sim, eu fiquei em dúvida. Eu falei assim, gente, mas eu acho que eu vou para 2 já. Eu não fiquei na 1, né? Aí eu falei, eu vou deixar para ver com a Karina no feedback para ver se eu posso alterar. Eu fiquei assim, será que realmente eu entrei no 2? Eu fiquei com essa Sim. dúvida. Você usou Ok. 3 ferramentas digitais. Uma só não deu certo e você tinha um plano B, mas você utilizou Uhum. 3 ferramentas digitais. Bom, então, agora falando do seu PDP, tá? Do seu plano de trabalho docente. Descreve o objetivo da proposta pedagógica, sim, evidenciado. Tanto que, no início, alguns momentos, eu trazia o PDP para vocês, mas por conta também do nosso feedback não se estender muito, eu pego as evidências direto do plano de trabalho docente de vocês, né? Então, eu peguei aqui essa evidência do seu plano de trabalho docente, que mostra que você realmente descreveu os objetivos da sua proposta pedagógica. Outro critério, a proposta pedagógica apresenta um recurso educacional digital oferecido pela secretaria? Sim, eu coloquei Google Classroom e plataforma Quizzes. Tá? Então, você utilizou, da secretaria, você utilizou 2 recursos, o Classroom e a plataforma Quizzes. E a videoaula foi um terceiro recurso digital que você utilizou. Outro critério. Carla, você percebe que esses critérios eu retiro lá do PDP? Quando, né? Então, esses critérios Sim, eu retiro de lá, tá? Então, todos os critérios é lá do plano de trabalho docente de vocês. A proposta apresenta para a recomposição uma habilidade prioritária de seu componente? Sim, né? Você identifica, coloca no seu plano de trabalho docente, que é o descritor número 5, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propaganda, quadrinhos, fotos. As perguntas são a ferramenta principal para verificar se os alunos entenderam o conteúdo.
Elas servem como um termômetro para saber se os objetivos da aula foram alcançados e se há necessidade de revisar algum ponto. Em vez de apenas absorver passivamente o conteúdo, eles precisam interagir, processar a informação e demonstrar seu entendimento. Achei muito interessante, muito assertivo da sua parte, uma excelente ideia. Você, além de colocar o descritor, você escreve com as suas próprias palavras, né? Como que se dá essa recomposição? Né? O que você quer atingir com esse descritor? Próximo item. A proposta de planejamento explora o recurso educacional digital relacionando-o à recomposição das aprendizagens? Peguei também do seu PDP, uma outra evidência. A aula estimula os alunos a integrarem diferentes tipos de informação. Eles não estão lendo um texto isolado, estão assistindo a um vídeo, texto com imagens, gráficos, e o questionário exige que eles façam a conexão entre o que viram e o que ouviram. É essa habilidade que o descritor D5 busca, a capacidade de interpretar informações que vêm de formatos variados. Então, evidenciei aqui no seu plano de trabalho docente também, você explicou, detalhou aqui de forma bem clara, bem objetiva, bem assertiva, né? Realmente, qual é o trabalho que você quer desenvolver com o seu descritor. Quando eu analiso vocês e uma implementação, Carla, é a mesma coisa com a gente em sala de aula com os alunos. Eu não vejo você isolada naquele momento, eu vejo toda a sua fala, todo o seu comportamento, desde o nosso primeiro encontro de diagnóstico. Então, é um contexto. Então, hoje, na sua socialização, você colocou para mim assim, Karina, eu trabalhei antes, eu utilizei os livros didáticos antes ainda para abordar, para trabalhar, para iniciar a aula da recomposição. E são evidências, porque assim, tem as evidências que eu consigo ver no PDP, tem as evidências que eu vejo na sua implementação, e tem também evidências, Carla, por isso que eu não vejo problema algum de fazer o feedback, às vezes, porque não deu, e a gente não faz porque a gente não quer, né? Realmente foi apertado o período, eu também não consegui, tinha outros agendamentos, e a gente está fazendo hoje, mas veja bem, nós estamos fazendo hoje, depois da sua socialização, e de forma alguma a qualidade está sendo prejudicada. Porque hoje, na sua socialização, você também me deu evidências. Quando você fala que trabalhou, a gente abordando a questão do livro didático, que é importante, a gente não deixar o livro didático do lado. Você coloca, não, eu trabalhei também o livro didático. Então, são evidências que a gente vai trabalhando com vocês, como a gente faz com os alunos, só que eu fico com a parte mais gostosa, Carla. Eu não tenho nota, não é? Eu não tenho a nota. Eu estou para orientar vocês. Olha só, diálogo formativo, feedback formativo. Então, é assim, ele é gostoso, ele é leve, mas ele é sério, porque ele está conduzindo vocês lá para o portfólio, mas ele tem esse caráter de formação, que é muito bom. Quem sabe, já pensou se um dia a gente conseguir fazer isso com os nossos estudantes, né? Todos os retornos que a gente der para eles serem nesse caráter, um caráter formativo mesmo, não é mesmo? Bom, então, aqui você explicita bem a questão do feedback, perdão, a questão do descritor, tá? E, seguindo aqui para o próximo item, descreve as ações a serem realizadas na implementação da prática, respondendo a todas as questões do planejamento, né? Sim, você coloca aqui no campo 8 que esse PDP teve uma alteração, acabou ficando junto com os resultados que se espera da implementação, né? Da proposta. Então, você coloca. O item descreve os resultados esperados, eu não consegui evidenciar no seu PDP. Né? E eu gostaria de ver contigo o que aconteceu. Você sempre faz o PDP com todos os itens, nesse eu não consegui evidenciar. Embora, Carla, não evidenciando, isso não diminua a qualidade do seu trabalho nem da sua implementação. Então, eu pedi para você que estava faltando passo a passo, né? Como sempre tem no PDP, e daí você alterou lá para mim. E daí eu fiquei como se ali fosse só o passo a passo. Nem me toquei que era para colocar ali também
Uhum. Como que é? As evidências, né? E ficou por isso. Eu fiz meu passo a passo, me foquei no meu passo a passo da minha aula, e como eu disse, foi tudo muito corrido, mas eu foquei em descrever bem ele. Inclusive, eu tinha feito de um formato, fui alterei, fui ajustando de acordo com a minha aula, que eu gosto de, assim, já pensando na aula e já rascunhando o Uhum. PDP, né? Depois eu vou ali, vou só complementando, vou ajustando, né? E se eu tiver que alterar ali a posição, não vou mais começar com isso aqui, vou deixar para o final, né? Eu encontrei mais um vídeo aqui, vou colocar mais alguma coisa, né? Eu gosto bem de estar incrementando ali. E Uhum. foi isso, não me toquei que estava junto, porque geralmente é separado, né? Sim. Na última temática, estava primeiro os resultados e depois o passo a passo da aula. E no fim, que foi por conta disso aí, ficou essa confusão e eu não me atentei que estavam os dois, que era dois itens junto, que era para colocar o passo a passo e as evidências. Daí passou batido, porque senão com certeza Tranquilo, eu tinha colocado, tá? com Foi isso. certeza. E se Então, você não assim, me não. fala, ia ficar sem, ia Então, Carla, passar. você tem um momento agora, depois do nosso feedback, você tem uns dias para você colocar, tá? Então, eu tenho certeza que você vai preencher, você é uma aluna super solícita, super responsável, então não tem problema, tá bom? Isso acontece, realmente houve essa mudança ali do PDP, né, desse campo, ele não era junto e acabou ficando, super compreensível, tá? Então, você tem agora esse momento, como eu te falei antes, né, o feedback formativo. Justamente, a gente vai refletindo juntas, vai observando, aí falta depois você preenche com calma esse detalhe aí, esse campo que faltou, tá? Então, agora vamos para a sua prática. Bom, primeiro critério. Informa aos estudantes os objetivos da proposta pedagógica, sim, de forma clara e assertiva. Informa aos estudantes que fará uma atividade sobre o iluminismo. Explica aos estudantes o porquê da aula e ou atividade voltada para a recomposição? Sim. Você fala para eles no início, ali nos primeiros 3, 4 minutos, que você fará uma atividade de recomposição da aprendizagem sobre o iluminismo. Então, foi evidenciado, tá? Apresenta aos estudantes o recurso educacional digital que será utilizado durante a aula e ou atividade? Sim, de forma clara e assertiva, através de comandos, orienta o passo a passo para acessar a videoaula no Classroom. E aqui, depois, eu até quero complementar que você depois pede para eles acessarem o Quizzes, né? Embora não deu certo, acontece. Tanto é que acontece que tem o item aqui dizendo mais para baixo se a gente tem um plano B, porque isso acontece, tá? E aqui, Carla, eu quero parar nessa parte. Eu coloquei lá embaixo já, mas eu quero já parar aqui, porque eu achei assim é, a sua atitude em relação de orientá-los quanto ao Classroom de uma sensibilidade. Os alunos foram colocados, eles mal foram apresentados ao Classroom. Teve uma necessidade, né? Que bom que existiu o Classroom, que bom que a secretaria fez essa parceria, mas a gente não teve tempo de mostrar para os alunos falar sobre o Classroom, explorar o Classroom. E você orientando ali no início, entra no Classroom, vai na sala de história, vai no linkzinho do lado. Eu achei isso fantástico, porque assim, eles precisam do básico. Menos é mais. Se a gente pede, às vezes, para os estudantes, por exemplo, o que acontece comigo? Entrar no Classroom, eu falo para ele, usa o Gmail. Eles não sabem. O arroba escola. Aí eu falo, gente, o arroba escola, ele é da Google. É uma parceria do governo com a Google. E a Google, ela tem esse campo educacional, essas ferramentas educacionais que a gente está usando o Google Sala de Aula, que é o Google Classroom. Então, é o seu Gmail, seu arroba escola. E às vezes eles não sabem. Então, assim, Carla, eu evidenciei na sua implementação algo assim muito bom, muito assertivo, que é algo que isso eles vão utilizar para todos os componentes curriculares, que é utilizar de forma clara, correta, assertiva o Google Classroom. Quantas vezes a gente não tem problema de aluno que não consegue acessar? Não sabe onde está a atividade, não é mesmo? Então, eu achei essa parte sua excelente, sabe? Você falou assim uma hora no vídeo, né? Na implementação, espero os meus comandos.
E assim, ali foi muita verdade o que ocorreu, né, durante essa implementação. Eu vi um menininho mexendo no jogo, você sai desse jogo. É o que acontece. Coloca um aparelho com internet na mão da piazada. Eles vão pro jogo, É, sabe? Eles, verdade. né? E Então, outro assim, detalhe, Karina, só para pode eu falar. complementar aí, que eu não falei hoje na socialização, mas nós temos ali nessa turma aqui do 8º ano, nós temos acho que cinco venezuelanos. E para eles, além de nós brasileiros, né, é novo a plataforma, igual você está falando, para eles é muito mais. E teve 2 alunos que eles chegaram agora, né, do recesso para cá, para o Uhum, terceiro trimestre, eles já entraram com a gente. Então, para eles é novo isso, até porque eles estão se adaptando com a língua ainda, né? E teve alunos brasileiros que não estavam conseguindo acessar o link, porque eles já, como eles estão acostumados direto lá na atividade, eles não se atentaram que tinha o link do vídeo à esquerda. Por isso que eu falei para eles, esperem meu passo a uhum, passo. Eu sabia que eles já iam direto para a atividade, né? E, inclusive, alguns desses alunos venezuelanos, eles estavam perdidaços. Então, eu falei, não, eu vou ter que pensar em todos, além dos outros alunos com as dificuldades mesmo de leitura, né, de não conseguir, eu tive que fazer esse passo a passo por conta da turma mesmo, da demanda da turma. Então, pensando nesses alunos, que também eu usei essa questão do passo a passo, porque eu sei, assim, que se é, os que já estão adaptados já iam assistir o vídeo lá na frente, depois já ia começar a uhum, tumultuar a aula, né? E daí, onde uhum. que eu pensei? Falei, não, e eu sou acostumada, gente, escuta o que eu tô falando, presta atenção, é passo a passo. Senão chega lá na frente, eles não sabem o que vai fazer e vai me tumultuar e eu não vou dar conta, né? Inclusive, na hora do quiz ali que não deu certo, que daí eles olham e falam, professora, não tá dando certo. Aí no momento Sim. eu penso que é para um aluno, que é né? Eu falei, gente, todo mundo tenta abrir. E realmente, todos, nenhum, eu fui lá conferir, falei, então espera aí, a carta na manga tá aqui. Daí tive que deixar eles na sala, até acho que Uhum. não sei se dá para ver lá que eu saio, falo, pessoal, espera que eu vou buscar atividade impressa. Deixo eles na sala e venho aqui no meu armário buscar e volto lá com as atividades impressas para não deixar de fazer atividade, né? Mas Muito essa bem, questão do passo Carla. a passo é pensando nesses alunos também, né? Uhum. E isso, Carla, vai muito do que a gente conversou nos roteiros, né? Não adianta ter a melhor tecnologia se você não tem um professor que não consegue ver, não tem empatia com seus estudantes. Então, esse seu olhar, eu falo para você, esse é teu ponto forte, esse teu olhar humano na sala de aula, isso faz toda a diferença, tá? Então, Ó, esse continue assim. é, tem um outro aluno, não para a gente se estender muito aqui, mas tem um outro aluno que ele está com grandes dificuldades. A gente está percebendo algo a mais nele aí, mas não tem laudo, né? Assim, já chamou a família para Uhum. conversar, está tendo muita dificuldade. E esse aluno, teve umas meninas que conectou errado, tinha que colocar o adaptador do fone. E elas não estavam conseguindo sair o som. Na hora eu chamei ele, fulano, vai lá ajudar as meninas. Não sei se pega o vídeo, o menino indo Aham, sim, ajustar. sim. Ele tem grandíssimas dificuldades, e ele foi ajudar, consertou lá, tirou lá, nem eu sabia que Olha era que daquele maravilha. jeito. Aí ele foi, falei, enquanto eu ajudo os outros, ele já foi lá e tinha 3. Ele foi, só que desconectou lá, conectou outro cabo, encaixou, funcionou. Falei, ai, gente, que beleza. Então, assim, Sim, até nisso, né, assim, a gente já consegue fazer esse manejo aí, né? Porque vai acontecendo os probleminhas ali, né? E deu com tudo bem, certeza. e deu certo, todos, pelo menos todos, conseguiu assistir o vídeo individualmente, que era a primeira proposta minha era essa. Sim, Bacana. e muito boa a sua proposta, tá? E então, olha só, a atividade corresponde à descrição do passo a passo no planejamento? Sim. Evidencia-se que a prática está de acordo com o plano de trabalho docente. Evidencia-se o domínio do professor na utilização do recurso educacional digital utilizado? Eu coloquei está em desenvolvimento. Você concorda com essa fala, com essa frase? Sim, concordo. Eu É também igual me eu disse, né? considero. Nós não usamos as plataformas nas nossas aulas, né? E como eu estou numa escola pequena, o laboratório é muito requisitado. Está faltando, o diretor vai ter que mexer no horário para realocar aulas para o laboratório, Uhum. porque tem professor que ainda não está conseguindo, que é aula de plataforma. E daí, para nós, igual eu, foi muito cansativo, muito exaustivo ter que pegar todos os Chromebooks, levar para lá, e aí chegou lá, tinha
Chrome que não tinha zero bateria, os meninos teve que já pedir para esses meninos mais Você falou. vir aqui no laboratório, tirar a régua, aí, e levar para a sala para conectar esse notebook. Até teve vários alunos que ficou tudo juntinho ali. Falei, gente, vamos ficando aqui. Eu não queria que fosse assim. Eu queria realmente individualizado, para eu poder, além de fazer essa recomposição, e ver aonde que está o nível de conhecimento deles sobre o conteúdo e ver aonde que eu preciso avançar com eles no conteúdo. E daí eu queria individualizado, né? Mas, enfim, foi dessa forma aí, né? Por conta das acontecido aí, mas eu até deixei ali que seria, assim, o mais certo eu trazer direto eles no laboratório, porque daí já está tudo ligado, tudo funcionando, eles já têm o hábito de vir ali, facilitaria muito mais É. o andamento da aula. Isso. E essa parte dos cromes não ter bateria, eu não sei na sua escola, na minha escola tem uma pessoa especializada, ela cuida dessa parte. Então, ela que tem que carregar os cromes, deixá-los sempre carregados, tá? Então, é até uma sugestão, de repente, você passar para o seu diretor. Mas, assim, Carla, uma outra evidência que eu percebi hoje na socialização foi quando você falou que você preparou tudo isso antes. Você testou tudo isso antes da implementação, né? Que você tentou ali, foi atrás, viu o que tinha, que não tinha, você preparou todo o ambiente. Então, ótimo, tá? É assim mesmo que funciona, tá? É assim mesmo, né? Quando a gente tem esse compromisso com a atividade, com os alunos, é dessa forma mesmo que as coisas acontecem. Adapta a prática a possíveis imprevistos técnicos que possam ocorrer? Sim, preparou a mesma atividade do quizzes em uma folha impressa. Eu queria te perguntar por que você teve essa ideia? O que passou na sua cabeça para você ter essa Porque, ideia? assim, porque a princípio a minha proposta eu não iria usar a plataforma Quizzes, né? Então eu montei, até porque eu tive que montar antes, né, para eu passar para o Quizzes depois. E daí eu Aham, pensei, falei, eu vou deixar impresso, por quê? Eu falei, eu não sei se depois eu consigo corrigir aqui mesmo no Class e fazer essa evidência. Falei, então eu vou deixar de uma forma mais dinâmica, descontraída por conta do sonzinho, que eles gostam muito e tal. Falei, eu vou isso, levar impressa. Né? Não sei, porque assim, com esse negócio de plataforma, eu sei que pode falhar. Falei, vai que dá um imprevisto, eu não consigo nem usar Chrome, eu pego, passo esse vídeo no Educatron e entrego a folha impressa. Então, assim, eu gosto uhum, sempre de pensar numa outra saída. Eu sempre gosto de ter isso. uma carta na manga. Aí eu falei, vou deixar impresso já tá aqui, já vou imprimir, pronto, que eu gosto de ter um negócio palpável aqui na mão. Falei, vai que dá uma zebra, e ó, realmente deu a zebra, né? E E eu precisei, você, inclusive, eu tinha colocado no PDP a avaliação na íntegra. Ficou a isso, atividade, não a avaliação, né? E depois eu tirei e falei, não, vou deixar só a parte que eu vou dar impresso, porque daí depois tem aquela parte que já está ali no PDP, aquilo ali sim era para entregar impresso para eles. Então ia ter várias etapas, né? Essa aula. E teve, na verdade, né? Só o quizzes que eles abriram. Inclusive eu testei, eu joguei, vi se estava funcionando o som. Mas no dia que eu montei, depois até eu coloquei o link ali, você falou que testou e não abriu, né? E eu vou ter aham, que sim, ver, que ele vou expira, tentar abrir às a vezes é minha isso. conta para ver. Aí ficou assim, mas foi por isso, pensando já mesmo que poderia dar algo errado, porque eu tenho muito medo, porque Então, a internet aqui é ruim. Falei, se um ou outro não conseguir acessar, eu dou o papel. Foi pensando nisso mesmo. Então, olha só, era um critério do PDP, né? Era algo que o PDP já sinalizava para vocês. E você foi a minha única cursista que teve esse plano B, das duas turmas. A única cursista, falei, ó, a ansiedade da Carla, você está vendo como eu também nem tudo às Às vezes vezes tem um lado funciona. bom? Foi Tem, a única cursista que me aparece com atividade lá impresso plano B. A Carla sai da sala, volta com as atividades todas com as impressas. atividades. É porque, assim, É, geralmente fica dentro do meu saquinho, junto com o meu caderno. E eu tinha deixado ela aham, num saquinho separada dentro do meu armário, que era bastante, né? uhum, 32 atividades. sim. E daí ficou dentro do meu armário. Daí na hora eu fui lá e ainda folhei meu caderno e falei, mas não pode que não tá aqui. Aí eu falei, não, deixa eu correr lá, corri aqui, peguei e falei, então façam aqui. E eles fizeram. Muito bem. E o último critério que eu evidenciei também, promove uma personalização do ensino a partir do trabalho com recurso educacional? Sim, né? Você trabalhou de forma individual, acesso ao Classroom, até chegar no vídeo, assistir o vídeo com fone de ouvido. Então, quer dizer,
fez todo um ambiente adequado, né, para o aluno assistir o vídeo, não ter interferência, levou os fones, aí depois passou, não deu certo o quiz, isso acontece, mas entregou uma folha com as mesmas questões, e algo que eu achei também muito valioso, muito assertivo, foi aquelas questõezinhas no final, que você pergunta se eles haviam entendido ou não. Aquilo ali é muito bom, aquilo ali é uma tomada de consciência, sabe? Você propõe isso para eles. Karina, olha, foi um choque de realidade ali, tá? Porque, igual eu falei na socialização, vou reafirmar aqui agora, muitos alunos achou que se eles colocassem não, então assim, porque ali eu vou evidenciar se eles realmente compreendeu ou não. E Uhum, teve um aluno que perguntou para mim e aquilo me chocou. Ele falou, professora, mas se eu colocar não, você vai descontar minha nota? Eu uhum, falei, não, eu quero aqui que vocês sejam, acho que eu até falo lá, eu quero que vocês, sinceridade, eu quero que vocês coloquem de verdade, eu quero a verdade, eu falei, isso aqui é uma avaliação para mim, para eu medir como que tá a minha explicação para vocês, como que tá a minha atividade, como que tá a minha aula, se vocês estão conseguindo entender o que eu estou trazendo, da forma que eu estou trazendo, e daí eu vou ver os meios para eu abordar e que vocês consigam compreender, porque isso aqui faz parte de uma recomposição, faz parte do aprendizado de vocês e eu preciso ver como que nós, eu tanto professor e vocês aluno, como que está o nosso diálogo aqui, se nós estamos nos entendendo. Aí foi onde que eles ficaram assim mais tranquilo e foram fazendo. E realmente teve aluno que falou: "Não, eu não entendi isso aqui". E assim, e é isso a minha uhum, proposta, é isso que eu quero mesmo, quero que eles sejam, eu falei, gente, eu quero verdade, eu quero que vocês sejam verdadeiros, não precisa ter medo, isso aqui eu não vou entregar para ninguém, isso aqui é meu, é material meu, é resposta para mim, professora Carla, não é para ninguém, não é para o diretor, não é para a escola, é para mim. Aí eles ficaram mais tranquilos assim, sabe? E fizeram. Até eu tenho que uhum, fazer a coleta perfeito. dos dados, porque eu tenho que levar para eles o resultado também, porque eu gosto de ser bem transparente, eu gosto de ser transparente com meus Uhum, alunos, né? Mostrar para ótimo. eles o trabalho que eu estou fazendo, né? Muito bem. E eu tenho, como você, né, sempre está explicando bem aí, você sempre fala, se expressa de forma, né, bem clara. Eu vou te fazer já os 3 questionamentos propositivos, porque já são 15 para 6, tá? Sim. Na sua avaliação, a implementação conseguiu trabalhar em recomposição de aprendizagem para os descritores propostos? Na sua opinião, qual ponto forte você destaca na sua implementação e se tem algum ponto de atenção? E o que você faria de diferente? Acho que eu já até relatei aí, mas Alguma coisa é, você já falou. isso. Então, ali, o descritor era do D5, né? Porque, assim, já desde a primeira aplicação da prova Paraná eu tinha observado, porque eu estava ali na sala, né, acompanhando os alunos, e deu bem certo, que deu certo na minha disciplina com essa turma, e eu evidenciei essa dificuldade de interpretação de texto, interpretação de Uhum, imagens, principalmente porque o meu componente teve muita interpretação de imagem, e eu observando eles realizar a avaliação, eu percebi isso, falei, olha, que bom que eu estou aqui, porque agora eu sei aonde que eu tenho que trabalhar com meus alunos a dificuldade deles. E então, por isso que eu já venho há algum tempo trabalhando com eles. E a questão do iluminismo, eu venho trabalhando bastante com eles as imagens, né? A luz, a questão da luz, né? Do cetro, trazendo luz, enfim. E daí, com o vídeo, eu falei, vou passar o vídeo. Até você tinha feito uma proposta e eu tinha me interessado, mas a questão do tempo não deu para eu gravar uhum, uma explicação para eles, né? Essa era a minha uhum. intenção, Ah, mas eu não sim. consegui. Então, eu Uhum, procurei um vídeo que casasse bem o que eu queria trazer, assim, de compreensão para eles, e eu obter deles essa compreensão ou não, e deu certo, bacana, bacana. Encontrei um vídeo legal, procurei uhum, assistir vários vídeos, falei, não, esse é curtinho, e ele era assim, depois você pode até assistir lá, ele é bem dinâmico, ele chega a ser engraçadinho, que adolescente gosta disso, né? E depois eles ficaram cantando a música lá, sabe? Então, assim, eles acharam uhum, engraçado, porque ele tem aquela pegada retrô ali, e aham, trazendo essa coisa assim que para eles não é, e com um ar de brincalhando, assim, uma sátira, assim, então achei bem interessante, um vídeo curtinho, acho que era 2 minutinhos e alguma coisa assim, né, que se encaixava bem para o que a gente, para a minha intenção. Então eu acho que eu consegui, né, trazer, evidenciar essa questão aí deles estarem fazendo uma leitura visual, mas é uma leitura de texto também, né? sim, E trazendo aí, trabalhando não só a questão da imagem impressa, né? Os outros recursos de leitura que nós temos, que não é só sim. foto e não é só a escrita que é uma leitura, o texto também é uma leitura, a gente interpreta um texto também, um vídeo, né? O vídeo, a gente tem que interpretar o vídeo, né?
E, na minha opinião, o ponto forte, eu acredito que tenha sido o vídeo. O ponto forte foi o vídeo, que seria o Uhum, quiz, mas é, por conta dessa questão aí de não abrir. E a questão final, né, que realmente foi impactante para mim, assim, acho que o meu ponto ápice ele foi nessa questão final, ali que eles tiveram que opinar, eles tinham que colocar assim, só sim ou não. Porque eu não coloquei parcialmente, senão eu ia ter que pedir para ele descrever o que ele entendeu ou não. sim. Então, o sim ou não é se ele entendeu ou não entendeu. Teve uma aluna que falou assim, professora, eu entendi mais ou menos. Aí eu pedi para ela, coloca mais ou menos. Mas Uhum. vai mais pro não se você não, você acha que você não entendeu. Eu falei, não, eu quero algo bem certeiro, é sim ou não. E o que eu faria diferente, igual eu já falei, que eu traria para o laboratório, não levaria o Scrum na sala para ganhar Uhum. tempo e evitar transtornos. Eu agendaria uma aula, pediria para o diretor, negociaria com algum professor para fazer uma Uhum. troca e traria eles para o laboratório, porque daí já está tudo certinho, tudo organizado e eles já sabem onde sentar e se organizar. Seria isso. É isso mesmo. Na verdade, são as aprendizagens, né? A gente vai aprendendo, enfim, vai testando, vai aprendendo, porque a gente também, a gente fala muito em observar o processo de aprendizagem do aluno e levar isso em consideração, mas nós também estamos neste processo de aprendizagem, né? E assim, Carla, eu já elenquei alguns pontos fortes, tá, da sua proposta, da sua implementação, tanto do seu PDP, quanto da sua implementação, né, das evidências que eu consegui observar, tanto na nossa formação, nos encontros formativos, no seu PDP e também na sua implementação. Você propôs uma aula dinâmica e contextualizada, né, com quizzes, bem contextualizada no sentido de trazer uma videoaula curta, quer dizer, de acordo com o oitavo ano, nada muito extenso, deu uma orientação super adequada aí do uso do Google Sala de Aula, que muitos ali não sabem, já fazem no automático, uso de mais de uma ferramenta pedagógica digital, então você depois só coloque o tema 2 lá no seu PDP, que você foi para o mais complexo dos temas, você acabou utilizando o tema mais complexo. Isso que você não teve tempo, hein, dona Carla? Ainda estava preparada para um eventual contratempo. Nossa, se eu te der 2 semanas, então, hein? Você faz 200%. E eu sempre percebo isso, sabe? Que eu acho que é fantástico, e esse é o nosso papel mesmo como professor, é a sequência didática, né? Uma aula com Uhum. começo, meio e fim, para o estudante, é, aprender. E como sugestão, eu trouxe 2 vídeos também, um curto, um outro mais longo, de recomposição de aprendizagem. Esse eu coloquei para todos os cursistas, inclusive para mim, porque eu vi que é algo que vai ficar, essa questão da recomposição de aprendizagem, Carla, vai ficar, porque lembra, não sei se foi no encontro de socialização, teve um encontro que a gente conversou aqui, não foi do de socialização, não, porque a gente fez ele hoje, que eu falei, gente, mesmo antes da pandemia, mesmo antes das tecnologias, né, acabarem a gente utilizando elas de forma mais intensa, a gente sempre teve dificuldade em fazer com que nossos estudantes aprendessem, sabe? Então, tanto que esse tema de recomposição de aprendizagem, ele é antigo, ele não é novo. Eu não ouvi falar nele antes, eu só ouvi falar nele agora, pós-pandemia. Mas ele é antigo nos documentos orientadores do nosso país, sabe? Então eu falei, eu vou pegar 2 vídeos, no Saiba Mais, acho que não tinha nada sobre a recomposição de aprendizagem, então eu vou colocar para todo mundo, eu também assisti, bem bom assim para nos ajudar. E é isso, Carla. Você tem mais alguma coisa para falar? Você quer falar mais alguma coisa? Não, fiquei feliz agora, porque eu fiquei tão triste quando, depois da minha implementação, até falei hoje, né? Eu falei, não foi das melhores, não, já fiz implementação melhor. E daí, assim, eu acho que por conta ali de ter que preparar todo esse Scrum antes de começar e deixar tudo certinho, já foi bem corrido, ter que ajustar ali, depois o quiz de novo, deu problema, eu falei, ai meu Deus, falei, não foi hoje, não era o dia. E agora eu fiquei feliz com o seu retorno aí, né? Que bom que deu É, certo, né? e você concorda É, com o meu retorno? Faz sentido o que eu sim, falei, o que eu falo para você?
Sim, sim. Imagina, você foi a única que trouxe atividade impressa, o plano B. Ainda Sim, tinha, além do plano B, ainda tinha uma tomada de consciência para eles verificarem o que eles fizeram, o que, se eles sim. aprenderam ou não. Maravilhoso, É. maravilhoso. Sabe que eu faço em umas avaliações, Carla, que eu aprendi também? Vou te dar essa dica para a gente encerrar. Eu sempre deixo um espaço, eu escrevo assim: o que eu sei, o que eu aprendi que não caiu na prova. Porque eu falo para eles assim, que mesmo quando a gente estuda para concurso, qualquer prova, a gente não dá conta de colocar, de ter todos os conteúdos ali, né? Eu falo, ó, às vezes a professora, e às vezes a gente pergunta de um jeito, e eles entendem de outro, sabe? Aí eu sempre deixo um espaço assim na segunda, eu não sei na tua escola, na minha história, gente, é uma folha com 2 páginas, e aí eu sempre deixo um espacinho e coloco assim, o que eu sei que não caiu na prova. Aí eles podem desenhar, fazer mapa mental, fazer o que quiser do jeito deles, nesse espaço da avaliação, que daí eles podem expor alguma coisa ali, de repente, que talvez eu até perguntei de um jeito, mas eles não entenderam por conta justamente desse descritor, da questão da língua portuguesa, por questão da interpretação. Vou Verdade, te dar uma gostei da dica, dica. Super Carla. Vou te dar uma dica, viu, É, Super Carla? então, mas eu gostei, eu tô em processo de desenvolvimento. Todos nós. Ô, Karina, deixa eu só entender, porque eu vou ter que colocar ali agora. Essa sugestão sua da recomposição de aprendizagem aqui que eu tô vendo, né? É para eu assistir para. Como que eu posso colocar? Que a sua sugestão foi de assistir os vídeos sobre Sim, recomposição? sim, para a gente, Uhum, mas assim, não é geral. Nós, enquanto professores da SED, do Estado do Paraná, a gente ia aprender mesmo, é que eu sugeri vídeos para a gente se aprofundar no tema, que é um tema novo para nós, tá? Para todos os cursistas eu sugeri, claro, teve as especificidades de cada um, né? E no caso seu, eu sugeri esse vídeo, apenas o vídeo, tá bom? Então, entendi. Beleza. Carla, mais alguma coisa? Não, não, só Muito isso mesmo. obrigada. Muito obrigada pela oportunidade também de te conhecer, de poder trabalhar com você, tá? Eu agradeço em nome da secretaria, que eu tenho certeza, Carla, que a Secretaria do Estado da Educação está muito feliz em ter você com a gente, em ter você nas Obrigada. nossas salas de aula, Obrigada. Eu que agradeço, tá Karina. bom? Agradeço o apoio aí. Estou sempre aí questionando e eu converso bastante, Tá mas é quando eu certo, tenho, começo a ter intimidade, assim, confio, eu começo a conversar certo. bastante, assim, mas eu prefiro pecar por perguntar várias vezes, entender e errar e não perguntar, né? Então, minha diretora lá do município, eu pergunto 3, 4 vezes. Ela fala, vem, ela fala, eu vou perguntar de novo. Até mesmo se for o horário, eu vou perguntar de novo. Ela fala, é a Carla. Eu falei, eu sou assim. Eu peco por perguntar várias vezes, mas não por não perguntar e Mas depois errar e falar, ah, é porque não perguntou, né? Então, eu sou tá assim. certo. Sim, e Mas a obrigada, gente, tá? e é essa diferença, essa diversidade que nos fazem bons, que nos unem, que a gente fica melhor, não é mesmo? Carla, boa semana para você, tá bom? E a gente se vê segunda que Obrigada, vem. Karina. Até mais. Um Obrigadão. Tchau, abraço, tchau. tá? Tchau, tchau. Tchau.